Olá, seja bem-vindo. Você entrou no canal Encarando o Sobrenatural. Aqui quem vos fala é o Davi. E a manchete do momento é a tal da agressão, a suposta agressão a Alexandre de Moraes e o filho, né? Segundo as informações da mídia, o filho do Alexandre de Moraes foi dar uma palestra e, voltando para o Brasil, encontrou 3 brasileiros. É assim que a mídia está colocando. Aí a gente já desmascara essa informação logo de cara, porque ao ver os tais 3 brasileiros, você vê que é uma família. Porque quando coloca 3 brasileiros é para dar a conotação, para dar a impressão a quem lê a notícia, para dar manchete à grande mídia, que você sabe que é toda esquerdista, como que foi 3 caras que se juntaram lá para agredir o Alexandre de Moraes e o filho. Primeiro eu acredito, a gente tem que esperar os inquéritos aparecer. Eles pediram as imagens, inclusive, do acontecido, baseado na lei de cooperação internacional, porque já que o aeroporto é uma área internacional, então pediram. Acho que, não sei se vai chegar ao nosso conhecimento, também acho difícil, dependendo do que essas imagens mostrem, acho difícil, sei lá, Mas enfim, a agressão mesmo, como eles estão dizendo, eu acho que é um exagero, porque você está vendo aí, é um pai, um filho, e uma esposa. Provavelmente ali rolou uma discussão, o rapaz, o filho de Alexandre de Moraes, a gente não tem nem imagem dele, eu não tenho imagem do cara, procurei aqui. Se eu encontrar até o final desse vídeo, você vai ver aí. E se ele tivesse sido, não sei nem se é de maior, se é de menor, e se tivesse sido agredido mesmo, será que ele não teria feito corpo de delito e esse tipo de coisa, Acho muito difícil que isso tenha acontecido, até porque o aeroporto, você sabe, é cheio de segurança, é cheio de pessoas. O que deve ter rolado ali, no máximo, foi um empurrão. Mas como é o todo-poderoso Alexandre de Moraes, deixando claro que a gente não apoia, se houve mesmo as agressões, tá errado, não tem que haver isso. Inclusive, as pessoas têm que ser um pouco mais inteligentes, meu irmão, porque uma ação dessa serve pra quê, Então não acho que foi algo pensado. Deve ter rolado uma discussão, o filho dele, provavelmente jovem, tomou as dores do pai, deve ter empurrado, o cara empurrou também, e aí já diz que foi agredido. Agora, o que dói em todo brasileiro, é a insensibilidade desses juízes e como eles tratam também a Polícia Federal, como se fosse guarda-costas particulares. Vai lá, faz, É realmente triste ver isso aqui no Brasil. A instituição está ficando manchada na visão dos brasileiros, por mais que a mídia diga que não. Mas eu tenho certeza, se você fizer aí uma pergunta, você confia, você tem a mesma credibilidade, cada vez você vai ver que as pessoas estão mais desgostosas pela forma que eles têm tratado, uma instituição tão séria e tão importante para o país como é a Polícia Federal. A outra coisa que a mídia está falando aí, o Flávio Dino, já viu falar aí de extremismo, quando na verdade os próprios extremistas são eles próprios, Quando trata as coisas assim e tenta varrer a realidade para debaixo do tapete. Eu vou ler aqui o que o Flávio Dino falou, mas primeiro eu preciso fazer a invocação, vou colocar o litro de cachaça e a cabeça de galo, em seguida a gente lê. Cheguei! Bom, agora invocado ele disse o seguinte, até quando essa gente extremista vai agredir agentes públicos em locais públicos, mesmo quando acompanhados de suas famílias? Comportamento criminoso de quem acha que pode fazer qualquer coisa por ter dinheiro no bolso. Querem ser elite, mas não tem a educação mais elementar. É engraçado, que esse cara também, que tem um monte de coisa aí, no mínimo duvidosa na sua história na política, ele deixa claro aqui o ódio que eles têm das pessoas que têm uma condição melhor, Você vê que é claro isso. Essas pessoas que têm dinheiro no bolso, cada vez mais você vê que esse governo atual está trabalhando justamente para que isso não aconteça, para que as pessoas não tenham nenhum mínimo no bolso. Quanto mais dependente, a gente mostrou também na nossa análise da parte 2 do filme, No Mundo de 2020, se você não assistiu, veja, mas eu coloquei um depoimento do próprio manda-chuva do Brasil atual, O chefão que está aí. E lá fica claro as palavras dele, Trabalhador tem que trabalhar e esperar ajuda do governo. É isso que ele quer para a nação. Não quer pessoas viajando. Para esse pessoal encontrar, com uma família brasileira, tipicamente brasileira, que eles estão tratando como se fosse, Colocaram 3 brasileiros. Você imagina, não, foi 3 pessoas lá que se juntaram, 3 extremistas, 3 homens marrudos, atacaram o ministro, mas aí você olha a imagem, você vê um senhor, que é o pai, o filho e a esposa. Então, que 3 brasileiros, uma família, Uma discussão entre família, não. Colocam assim, que é para dar o tom, que a mídia brasileira vai precisar para exigir deles próprios leis cada vez mais arbitrárias contra o próprio povo, E as pessoas perdidas entre esquerda e direita, elas vão cada vez mais
por esse lado vão descendo ladeira abaixo nas suas ideologias. E o pior é saber que esses homens são os ditos homens públicos, né? Homens públicos que não podem sair em público. Não justificando mais uma vez se houve de fato agressões, que eu duvido particularmente, mas que as imagens podem provar, né? Um exame de corpo de delito também pode provar. Disse que a Polícia Federal já foi imediatamente colher os depoimentos da família, das 3 pessoas, e eles não quiseram falar, né? Mas vão ser investigados agora, e o que eles puderem fazer para prejudicar, varrer a história do cara, eles vão fazer, né? É como se a nossa polícia não tivesse mais nada importante para fazer. Alexandre de Moraes é o homem mais importante do Brasil nesse momento. É a coisa mais importante, é o maior patrimônio do Brasil. E é claro que eu não estou dizendo que não tem que ser investigado, tem, né? Agora essa pressa toda é o que me estranha em um país onde a justiça é justamente tão lenta, tão burocrática para o cidadão comum. E digo mais, esses ministros do STF gostam de inflamar a coisa. Eu vou mostrar provas disso em uma declaração do Barroso, logo mais, para provar o que eu estou dizendo, né? Essa minha interpretação, que ela não é baseada em achismo meu, mas em fatos. Eles gostam de inflamar a coisa. Parece que há uma intenção de deixar o povo cada vez mais revoltado para se criar leis contra esse mesmo povo. Por que é que eu digo isso? Porque nesse caso aqui, aconteceu no aeroporto de Roma. Então, se o ministro tivesse o mínimo de humildade, né, e prudência ao mesmo tempo, então, se acontecer um crime, tem as imagens gravadas, então deixa as autoridades de lá processar a família, né, tomar as medidas legais. Só que, pelo que eu estou vendo, né, não houve agressão. Deve ter havido um empurrão, uma discussão normal entre pessoas. Não houve agressão. Se houve, repito, né, estou falando isso que mostra aí o corpo de delito, que mostra mesmo as agressões, lesões que foi sofridas, que eu acho que não. Até porque foi no aeroporto, tem pessoas ali, tem segurança. Então, prevendo que se deixar nas mãos daquelas autoridades não vai rolar nada, né, não vai ser tratado como só mais um caso de discussão, o cara tá mandando a Polícia Federal, já descobriram que eles desembarcaram aqui no Brasil, né, em Guarulhos, olha aí, vamos pra cima, agora vamos infernizar a vida desses caras para saber que o Brasil tem dono. É isso que eu tô vendo. Eu vou mostrar mais uma matéria para vocês que foi enviada pela nossa querida irmã Andresa Cabral, né? Eu nem ia fazer vídeo, mas aí me lembrei dessa dica, eu digo, ela vai casar. Porque não justifica agressão, a gente é totalmente contra, é uma atitude que só gera ainda mais restrição ao próprio povo, né? Dá direito a esses caras de agirem cada vez mais arbitrariamente. Então, que as pessoas se conscientizem, pratiquem de fato o cristianismo, né? O amor ao próximo, seja quem for, respeite, né? Agora é o seguinte, é de se entender essa desconfiança, essa revolta da população, porque veja mesmo essa matéria do Pleno News, que diz o seguinte, ó, Barroso, durante evento da UNE, disse, né, nós derrotamos o bolsonarismo. A declaração foi feita durante o Congresso da União Nacional dos Estudantes, que ocorre em Brasília. Essa matéria é de 13 de setembro de 2023, né, e Barroso, para quem não sabe, eu acredito que todos aqui sabem, né, ele é ministro do STF, ou seja, ele é um supremo. É justamente essa turma, meu irmão, que deveria ser neutra, né, e que está deixando claro que tem a sua ideologia política, que torce para um lado político e tudo está na mão deles. Porque você pega o Alexandre de Moraes mesmo, quem é o cara que manda em tudo, né, no Tribunal Superior Eleitoral, no TSE, quem é o cara que dá o resultado, quem é o cara que fiscaliza, quem é o cara, né, que é responsável justamente por essa transparência, são eles. São exatamente esses caras. E eles que deveriam ser neutros, deixa clara a sua posição. A declaração por si só já era motivo, né, para abrir a CPI Lava Toga e condenação. Investigar, porque o cara tá dizendo nós derrotamos o bolsonarismo. Como assim nós? Como assim? O cara é ministro, não é nenhum ex-ministro. Se fosse um ex-ministro, aí se entendia, né? Não, Davi, mas ele tá falando aí como cidadão, porque além de ser ministro, ele também é um cidadão. Ele tá falando como ex-ministro, mas não, o cara é um atual ministro. E o cara tá dizendo em alto e bom som, nós derrotamos o bolsonarismo. E ele não faz questão de esconder isso, ele diz publicamente. É importante você entender que ele fez isso também em um momento de raiva, né? De desabafo. Ó. Você vê a imagem aí da moça, né, com a camisa de Bolsonaro, e diz o seguinte, ó, após receber várias de um grupo ligado a profissionais da área de enfermagem, na quarta-feira, dia 12 de setembro de 2023, enquanto discursava no Congresso da União Nacional dos Estudantes, UNE, o ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, usou a frase "nós derrotamos o bolsonarismo" e disse que tal fato permitiu a democracia e a manifestação livre de todas as pessoas. Nós derrotamos a censura, nós derrotamos a tortura, nós derrotamos o bolsonarismo para permitir a democracia e a manifestação livre de todas as pessoas, declarou.
A declaração foi feita enquanto Barroso reagia a protestos de um grupo de manifestantes que, além das vaias, carregavam uma faixa com a frase "Barroso, inimigo da enfermagem", articulador do golpe de 2016. No ano passado, o magistrado suspendeu o pagamento do piso salarial da enfermagem por falta de detalhamento de como ocorreria o custeio. Por aí você já vê que não é nem que o pessoal, né, seja bolsonarista fanático, é porque o cara já tomou decisão que a classe entendeu que foi prejudicial, né? Aí, justamente, repito, o cara que deveria ser neutro, o cara que deveria mostrar, olha, eu tô só fazendo o meu trabalho, a minha obrigação é essa, manter transparência, né, fazer com que vocês tenham credibilidade, fazer um trabalho sério, tá aberto sempre a novas sugestões para aumentar essa segurança em todo o sistema, mas não, o cara vai justamente nas pessoas em um momento de raiva, né, na hora que está sendo vaiado, diz: nós derrotamos o bolsonarismo. Então nós quem? Entende, família? Dá a entender o quê? Né? As pessoas podem passar a entender que o cara tá falando, nós, o Supremo, derrotamos o bolsonarismo, então não foi o povo. Pode entender isso, né? Então, no mínimo, a fala do ministro aí é infeliz e explica bem essa situação aí toda de extremismo que está acontecendo na nação, que é muito ruim para todo mundo, né? Você vê que o Brasil só afunda. Nunca se fechou tantas empresas como hoje, a mídia esconde, mas é uma verdade. Você vê as pessoas em uma situação cada vez mais difícil. Você acha que um cidadão desse, né, tá viajando para a Itália, tá lá em Roma, tem uma condição acima de muitos outros brasileiros, vai se passar para entrar numa discussão com o ministro simplesmente porque o cara é barraqueiro? É claro que não. Você vê o jeito da família, você vê que é de cidadão. Isso acontece justamente porque as pessoas estão, todas as classes estão cada vez mais imprensadas contra a parede, e você só escuta vindo do atual manda-chuva, né, dessa gestão que está aí, mais e mais imposto. As previsões é de vir sempre mais e mais imposto, carecer tudo, no país já está caro, e é o que vai continuar acontecendo. Então, mais uma vez, família, reforçando, né, as pessoas de bem que assistem esse canal, você encontra um ministro, seja quem for, né, um político de esquerda, quem for, irmão, respeite, né? Você não vai resolver nada sendo truculento, sendo agressivo. A única coisa que você vai conseguir é legitimar o discurso deles, que já é de censura. Então coloque a cabeça no lugar, lembre do evangelho, né? Ame o próximo como a ti mesmo, né? Respeite as pessoas, não importa se é Barroso, Alexandre de Moraes, né? Se dirija, se você vai falar com o cara, fale com respeito, né? Vença no argumento, não gritando, né? Não xingando a pessoa, porque aí, a partir do momento que eu acredito isso, você está discutindo com uma pessoa, você xingou, você já perdeu, né? Você já deu legitimidade. Aqui, né, nessa questão de agressão, eu tenho minhas dúvidas, mas a gente vai esperar aí, né, o trabalho sério da Polícia Federal, que isso pelo menos a gente sabe que tem, né? É triste ver eles usando como eles querem, mas enfim, né? Ainda é uma instituição muito séria, e a gente já teve exemplos aí que basta mudar a gestão, que se coloca uma pessoa do bem ali na frente, né, na cabeça, e a coisa muda da água para o vinho. Então não está tudo perdido não. Agora que é difícil, né, com essa configuração atual que está aí, porque você está vendo exatamente isso, né? Os caras que são responsáveis, os caras que fiscalizam, os caras que dão resultado, têm ideologias políticas, né? Torcem para um lado político, e isso é realmente uma coisa perigosa, família, até porque não escondem isso publicamente, né? Então você vê que, no mínimo, né, no nosso ver, os caras acham que são intocáveis. Não, eu posso fazer e dizer o que eu quiser, porque isso poderia ser motivo para investigação, mas não será, porque quem manda sou eu. Para mim, me passa essa impressão, né? Não sei se vocês concordam, acredito que sim, mas enfim. Deixa teu comentário aí, meus irmãos, a gente vai encerrando por aqui. Fiquem todos com Deus, um abraço e a gente segue juntos. Fui!